Aí você faz o que ela disse, joga a água fora e elimina as larvas. Só que aí você enche o depósito novamente de água e percebe que daqui 3 dias volta a ter larva nesse depósito. E aí talvez você perdeu um pouquinho a explicação e não consegue saber por quê. Eu queria deixar bem claro isso. Os ovos são colocados no ao entorno do depósito, não colocados na água. E ela faz uma desova ali entre, Constantino vai dizer aí, entre 150 e 300 ovos, uma fêmea. Então ela coloca esses ovos no depósito, quando você enche de água, aparecem as larvas, você joga a água fora, elimina aquelas larvas, mas você enche de água de novo e volta a aparecer larva. Por quê? Porque você não eliminou os ovos da parede do depósito. Então quando você achar algum recipiente na sua casa que tenha foco, e você não consiga eliminar aquele recipiente, você tem que escovar aquele recipiente para que você elimine esses ovos da parede e esse depósito não volte a ter larva novamente. Outra coisa, você falou muito do lixo. Aqui na roça não tem como a gente fazer a reciclagem. Aqui não tem como. Aí aqui na roça não tem como fazer a reciclagem, você produz lixo da mesma forma que quem está lá dentro da rua. Mas o que a gente pode fazer? Recolhe? Tem carroceiro que recolhe? Ou tem caminhão que recolhe? Não tem nada que recolhe? Pedir ajuda. Talvez vocês aqui mesmo podem dar até uma ideia na escola para fazer uma forma de reciclar o lixo, né, que seria interessante. Ensacolar em casa e arrumar uma forma de procurar um meio, talvez, de achar quem recolha esse lixo, porque o seguinte, o fogo, a gente não pode hoje indicar o fogo. Por quê? Por causa da poluição. Porque hoje em dia o lixo que você produz normalmente ele é muito tóxico. Por exemplo, é uma garrafa PET. Alguém já deve ter colocado fogo numa garrafa PET e percebe que ela solta uma fumaça preta. Por quê? Porque ela é tóxica. Então eu não aconselho que seja fogo. Aconselho talvez, igual por exemplo a escola, fazer uma campanha, trazer para tentar reciclar. Se vocês recolherem o lixo de suas casas que reciclam e fazer uma campanha, por exemplo, na escola, você consegue alguém dentro do Caratinga que vem aqui e compra isso de vocês. Mas aí não para água. Aí não acumula água. É lixo também, mas aí foge. A reciclagem ela busca justamente isso, você separar, né? Escuta, gente. A reciclagem ela busca justamente isso, você dá destino a um tipo de lixo diferenciado do outro. Por exemplo, a fralda não tem utilidade, mas você pode ter esse lixo que não é inservível do lixo reciclado. Então a garrafa PET, às vezes o plástico, o papelão, então todos esses têm destinos e até pode gerar algum lucro. Então seria bom, quem sabe, da escola trabalhar isso aí, né? E criar um local para armazenamento desse lixo. Não seria, por exemplo, ideal esse lixo ficar muito tempo guardado. Mas, por exemplo, garrafa PET, que possa acumular água, não deixar muito tempo. Outro lixo que não acumula água, que seria o problema, mas o lixo não pode ficar muito tempo, porque não existe só o problema do mosquito, nós trabalhamos com endemias, né? Então se você acumula lixo, você pode também ter questão de rato, você pode ser barata, atrás da barata tem escorpião, atrás do rato tem cobra, e aí por diante. E outras doenças acabam acontecendo. Se você tem uma aglomeração de ratos, você pode ter a atração do rato da natureza, e há certos tipos de doenças que estão incubadas na natureza. Estão lá e tal, estão amortecidas ali. Por exemplo, peste bubônica, ela vem da pulga que está do rato. Se o rato começa a vir para o convívio nas habitações, há um perigo de doença. Então pode às vezes não haver nessa região, às vezes de outra. Então hoje nós tivemos exemplo aí, febre amarela.
60 anos erradicada. De repente ela explodiu. Então, nós vivemos num país tropical, nossos problemas são esses. Se o mosquito botar seus ovos na água suja, tem chance de sobrevivência? Com certeza, hoje ele se adaptou. A questão é essa, o mosquito ele se adaptou e ele está reproduzindo em água suja. Porque há um grau de acidez que ele consegue suportar. Antigamente, há 20 anos, 30 anos atrás, quando eu entrei para a campanha para trabalhar com esse combate ao mosquito, na época era febre amarela e dengue, né? Eles trabalhavam só mesmo na questão de água limpa. O mosquito não reproduzia em água suja. Hoje, isso mudou. Ele se adaptou. Vamos então? Reprodução do mosquito, né? O embrião do mosquito, cerca de 48 horas, eclode no primeiro contato com a água, passando ali para os ovos e após 14 horas da postura. Ganha resistência no ressecamento, então no ambiente que nós abordamos ali, né? De 400 até 450 dias ele fica. Depois ele pode eclodir e gerar a larva. É de extrema importância combater o Aedes aegypti. Então nós podemos, em forma de combate, porque quando você combate o Aedes aegypti, você combate a possibilidade dessas 4 doenças, né? Da dengue, da zika, da chikungunya, febre amarela urbana. E as principais estratégias para combate é a eliminação do depósito. A gente faz alguns trabalhos, né, usando larvicidas e às vezes até inseticidas, mas o ideal é eliminar a possibilidade da reprodução dele, não deixando depósito com água para que ele não possa reproduzir. Falar um pouquinho aqui sobre a febre, a chikungunya. Então, o nome chikungunya deriva de uma palavra maconte, na língua, né, da região lá do sudeste da Tanzânia, e eles deram esse nome porque significa lá no dialeto deles, aquele que se curva, aquele que se dobra. Por que isso ocorre? É por causa da aparência da pessoa que sofre da doença. Ela ataca as articulações e ele tende a se encurvar. Depois a gente vê a foto ali, que vai ilustrar isso melhor. Os sintomas dela precisam em média de 4 a 8 dias após a picada do mosquito. O mosquito, a fêmea, quando ela pica uma pessoa, ela suga o sangue. Quando ela suga o sangue de uma pessoa que está infectada, ela contrai o vírus. O vírus vai estar sendo incubado nela por um período de dias, para poder então depois ela poder transmitir. O vírus fica vivo na saliva da fêmea do mosquito. E a partir do momento quando ela vai sugar o sangue, o que ela faz? Ela também injeta a saliva. Junto com a saliva dela vai o vírus, que vai cair na corrente sanguínea, vai se alojar no fígado, ali ele vai se reproduzir até então começa ali o período, né, da manifestação dos sintomas da doença. Enquanto o vírus está reproduzindo o fígado, o doente não vai sentir nada. Mas quando então ele vai espalhar pelo corpo, aí começa a febre, os demais sintomas ali, porque ele reproduziu a uma quantidade e agora ele sai do fígado e vai para percorrer o corpo ali através do sangue. Então, geralmente, a chikungunya, dengue e febre amarela e a zika tem quase todos sintomas parecidos, alguns mais agravados e alguns detalhes a mais. Mas a chikungunya é a febre, as dores nas articulações principalmente, e ela causa, né, lesões, porque ela é uma doença que ela tem a fase, né, inicial dela, depois tem uma fase subaguda e uma fase aguda que vai desencadear ali um período, né, podendo lesar os tendões da pessoa. Nós vamos mostrar algumas fotos ali. É a fase latente, né? É o crônico, a fase crônica dela. Ela é uma doença, né, que ela pode se estender por alguns anos, 2, 3 anos, ali a pessoa pode permanecer com os sintomas dela. Você pode ver aquela mão aqui, toda inchada, deformada. Por quê? Porque ela age nos tendões. Então ela vai ali, né, causar um inchaço e tal, e
pode ser uma lesão que permaneça no resto da vida. A pessoa pode não se recuperar mais. Algumas pessoas passam ali os primeiros sintomas e o organismo ali combate, porque quem combate é o próprio organismo. Toda doença causada por vírus é o próprio organismo que tem que combater. Você tem que dar condições para isso, porque vai gerar os anticorpos e então o combate se trava dentro do próprio corpo, para poder ali não deixar que haja uma lesão do organismo. Outra foto aqui, por exemplo, os pés. Vê como tem inchado? Então são doenças que agravaram, entraram para a fase crônica a partir do terceiro mês e causaram essas lesões aí. Aí a pessoa tem que fazer fisioterapia e tal para tentar uma recuperação. Alguns não conseguem. Por exemplo, imagine um motorista com as mãos lesadas daquela forma. Como que vai dirigir? A pessoa que precisa caminhar. Como é que ela vai conseguir caminhar com os pés ali, com os tendões da mesa danificados? Então, aquele que se curva, né? Ali nós temos ali os sintomas da esterilidade. Então, as dores, né, nas junções ali, a dor nos olhos, por trás dos olhos, o início súbito de febre muito alta, a chikungunya, a febre dela geralmente é média de 39 graus acima, a dor de cabeça, a dor aqui, essas articulações aqui do ombro, da clavícula, dores musculares, as náuseas causam vômitos, dor articular das mãos aqui, também dos pés. Então são sintomas agravados da doença que nem todos, às vezes, passam pelos mesmos sintomas. Isso vai de cada organismo. Então, cada pessoa, às vezes a pessoa está com a imunidade baixa. Então, o que vai ocorrer? A doença vai agredir mais. A pessoa está com imunidade boa, ele vai ter um combate melhor e vai sofrer menos com a doença. Está mais protegido. Está mais protegido. Aí entra a questão alimentar. Pessoa que se alimenta de verduras, de legumes, de frutas. Então isso tudo ajuda muito, né? Para uma boa defesa do organismo. Isso tudo transmitido por um mosquito. Por um mosquito que desenvolve em água parada e que a gente sabe disso. Então é fácil controlar. Você controlar uma coisa que você sabe aonde que está, ou que você de uma forma muito simples consegue evitar com que prolifere, para não deixar chegar a esse ponto, aparentemente é uma coisa muito fácil. Mas o que acontece? Acontece que hoje a gente precisa da população. A população tem que entender a importância de controlar, a importância de vistoriar a sua própria casa para ajudar a gente no combate. Sem a população a gente não consegue. Com o decorrer do tempo vai ser provável uma vacina para essas doenças? Para essas aí não. Nós temos a doença, nós temos a vacina para a febre amarela. Hoje, né, está desenvolvida a vacina para dengue, combate a dengue, mas não existe ainda vacina para zika e nem para chikungunya. Dessas doenças, quais pode matar? Olha, a letalidade maior é da febre amarela. Agora, chikungunya não mata, não causa muita mortandade, mas ela deixa a morbidade, ou seja, ela te deforma, ela pode lesar os tendões e te deixar uma pessoa quase inválida. A zika vírus, nós vamos falar depois, né? Das 4 é a mais branda, mas tem um grande problema da microcefalia. Então, doença nenhuma é boa, bom é saúde, bom é higiene, bom é você ter uma educação sanitária que você aplique todos os dias na sua postura de vida e que vai ser um benefício em todos os sentidos, para você e para o seu semelhante. Então, isso é uma questão assim, cultural. Eu costumo dizer, vamos lembrar aqui, dar um exemplo. Vocês estão lembrados da Copa do Mundo? Ocorreu um fato ali que os jornais noticiaram a respeito da torcida do Japão. Quando terminavam um jogo do estádio, o que eles fizeram? Recolhiam lixo. Hein? Eles recolheram lixo.
Recolher o lixo. País desenvolvido não descarta lixo de forma irregular. Como eles vieram de um país desenvolvido, quando terminam os jogos, eles recolhem todo o lixo do estádio, sabendo que tem alguém ali que foi pago para isso. Mas eles recolhem tudo, todo o lixo que É eles uma questão produzem. de Educação, só É isso. uma questão, né, de até Cultura, cultura e educação. Eles têm isso na consciência deles. Eu não vou jogar. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu observei uma vez, eu trabalhava no Sul, em Arquivo. Aí, eu havia acabado de almoçar, eu estava na pracinha e tal. Aí eu vi um cidadão passando com uma sacola de lixo na mão. Ele passou do lado de uma lixeira, foi caminhando, chegou em cima da ponte e soltou a sacola de lixo. Só para ouvir o batido dela lá na área. Então, que tipo de cidadão é esse? Ele tem uma cultura, ele tem uma educação? Não, ele não tem nem consciência do mal que está causando, porque ele está jogando lá e volta para ele depois. Tudo que a gente faz agredindo a natureza volta para nós depois. Então nós temos que ter essa consciência, né? Então, 99% das pessoas infectadas têm febre durante 7 dias, em média. Pode ser branda ou virtual, dependendo do indivíduo ou da virulência do vírus. 60% tem dor de cabeça, 50% tem dor atrás dos olhos, 50% tem a prostração ou a indisposição, dor dos músculos ou articulações, e os 5% apresentam manchas vermelhas no corpo, chamado exantemas. Então, isto varia de pessoa para pessoa. Então, está ligado à agressão, se o vírus é um vírus mais agressivo, e se a imunidade dela está boa ou não. Então, pode variar. Pacientes com dengue hemorrágica, nós temos ali algumas fotos aqui. Pode observar sangramento na boca, sangramento dos olhos. No braço, a pele se encheu de sangue, vasos de sangue da vital, deu até bolha, né? Querida, né? Por que isso ocorre? O que acontece com as pessoas? Quando a pessoa contrai dengue, as plaquetas, né, elas vão diminuir. Então, o sangue vai ficar o quê? Vai ficar um sangue ralo, fraco. Quando a sua imunidade está boa, você tem uma boa formação de plaquetas e tal, as defesas do organismo são fortes. É sempre orientado com relação a pessoas, devido ao que está acontecendo no caso do dengue, não se fazer uso de medicação que contenha ácido acetil salicílico. Só você lembrar de AS, ácido acetil salicílico. Qualquer medicamento que tenha essa composição se torna perigoso. Por quê? O AS, por exemplo, ele é usado em pessoas que têm problemas de circulação, que precisam de ralear o sangue um pouco para ajudar a circulação, às vezes entupimento de veia. Toma-se aquele medicamento para o sangue ficar mais rápido. Se a pessoa está fazendo uso daquele medicamento, o sangue já está mais rápido, contrai dengue, e no organismo, as defesas do organismo não estão boas, aí o que vai ocorrer? O sangue vai ficar tão rápido que ele pode evoluir o quadro da doença para dengue hemorrágica. Então não existe, existe dengue e dengue hemorrágica, tudo é uma mesma coisa, causado pelo mesmo vírus. A diferença, por exemplo, de zika, chikungunya, dengue, febre amarela, que a febre amarela é um vírus, a não ser a urbana ou a rural, a zika é um vírus, chikungunya é outro vírus, mas dengue tem 4 cepas de vírus, então são diferenciados. Então, você pode contrair zika uma vez só, o seu organismo gerou anticorpos, está imune. Chikungunya, certamente tem uma vez só. Mas, dengue você pode ter dengue 1, 2, 3 e 4. Você pode sofrer dengue 4 vezes. E o organismo vai ter que combatê-las ali. Se você tem um combate dentro daquele período ali, aí eliminou o vírus. Você gerou os anticorpos, está limpo. Mas se você não combater, se o seu organismo, você não combateu bem ali a febre, você não hidratou o corpo, uma das coisas principais para esse tipo de doença, hidratação.
pelo soro fisiológico, ou você, não é só água, antigamente falava, beber muita água, porque, vou dar exemplo aqui, você tem um carro, o carro está esquentando muito, aí está faltando água no radiador. O nosso organismo é assim, você tem que ter o líquido para poder resfriar o corpo. Quando você hidrata, você não vai hidratar só com água. Tem ali os sais, ali os nutrientes necessários. Eu até aconselho muito assim, quando há período de infestação de dengue, né? Tem aquelas garrafinhas, né? Gatorade, todas as coisas ali, que é um energético, ele já vem com a quantidade de sais aqui necessário, dentro do equilíbrio. Não tem nada melhor para hidratar o organismo. Você hidratou o organismo, você ajuda a combater febre, você ajuda, né, o funcionamento melhor do sangue para poder ali ter um combate, formação de anticorpos, resolve o problema. Então, dengue hemorrágica que a pessoa não cuidou, ou porque o organismo está muito debilitado e a doença agravou e desenvolveu um ponto perigoso para causar morte. Alguma observação, Zika vírus também é uma doença viral, autolimitada e de regra de evolução benigna, caracterizada pelo quadro de febre, hiperemia conjuntival não pruriginosa ou não purulenta, artralgia e exantema macropapular. Então, febre baixa, Zika vírus é febre baixa. Eu, por exemplo, tive Zika ano passado. Então, lá em casa, 4 pessoas contraíram. Eu só dei febre interna, não tive febre para poder colocar o termômetro com febre. E um pouquinho de indisposição, não senti mais nada. E o olho avermelhou. Eu fui descobrir que eu estava com Zika já há 4, 5 dias que a pele ficou vermelha. Então, é a questão dos sintomas. Alguns têm sintomas mais agravados e outros não. Então é bom às vezes você estar atento a esses detalhes, porque se você, a partir do momento que eu estou sabendo que eu estou com Zika, porque eu estava jogando bola. Aí deu um tranque lá, eu bati a cabeça no peito do outro jogador lá e começou umas dores aqui no corpo na hora. Aquela noite eu não dormi bem, na outra também, aí começou a dar febre, na terceira noite eu senti uma sensação de febre. Aí eu peguei e combati a febre, dormi melhor. Mas no 4º dia que eu fui descobrir que eu estava com Zika. Eu falei, achei até bom, porque eu sou operado na coluna, eu estava preocupado se tinha dado alguma bala na cirurgia, por causa das dores que eu estava sentindo. Descobri que o problema era a Zika. E como Zika é uma doença menos agressiva, o problema da Zika é quando a mulher está grávida, e ela contrai Zika mais no começo da gravidez, o vírus ele vai permanecer ali agredindo o feto durante toda a gravidez e geralmente desenvolve-se a microcefalia. Nós vamos demonstrar aqui alguns exemplos de algumas fotos de crianças com microcefalia aqui à frente. Então o vírus foi isolado primeiramente em 1947, utilizando ali macacos, né, para poder fazer a identificação, e eles estavam identificando febre amarela, porém descobriu esse novo vírus aí na região de Uganda. E a partir daí houve casos aí na Europa, na Ásia, e nós tivemos essas doenças chikungunya, Zika, vieram para cá no período de 2013, período da Copa do Mundo. Então, vem pessoas de outras regiões e começam a infestar. Como nós temos infestação do mosquito Aedes aegypti, esse é que é o problema. Porque a gente fala tanto, né, em combater o mosquito. Porque a partir do momento que você tem infestação do mosquito, o que vai depender agora é de vir alguém que esteja doente para poder ser picado pelo mosquito. Daí a pouco a seringa está rodando, né? E a quanto ela vai acertar, os outros, só o tempo vai dizer. Então por isso é que tem que combater o mosquito. O segredo é esse. Agora a Zika ela transmite um pouco diferente. Porque, por exemplo, dengue é só mesmo pela picada do mosquito, ou se você usar uma agulha numa pessoa e usar na outra. Hoje as pessoas não fazem isso mais, sabe que isso é um risco de contaminação. Mas Zika não. Zika ela transmite pela relação sexual, ela transmite pela saliva, ou seja, pelo beijo, ou pela transfusão de sangue. Hein? Ah, tá. É isso aí. Vou ficar tudo ensicado. Aqueles quase não se beijam. O outro não.
A pessoa que está infectada, ela tem ali o que ele está em contato com, por exemplo, o vírus vai pela saliva. Na relação sexual, por exemplo, no meio do esperma é encontrado sangue. Quando o homem está com zika, no meio do esperma é encontrado sangue. Então, no sangue ali há aquela infecção e passa o vírus para outra pessoa. Então, e em caso de parto também, às vezes pode haver ali uma infecção da mãe com os filhos. E quando a criança está sendo gerada, uma mãe que sofreu zika, ela vai ali contrair certamente a doença e sofrer durante todo o período da gestação até o nascimento. Aí acontece ali, ó, cada microcefalia, o cérebro não desenvolve de uma forma natural. Nós tivemos muitos casos no Brasil de microcefalia, né? Então é uma questão muito triste, porque são pessoas que vão nascer com uma limitação aqui. Aqui, ó, dá para ver com muita nitidez, mas é questão da vermelhidão, né? Então, o exantema, que é essa mancha vermelha, que muitas às vezes sofrem também com a coceira, né? Dengue, por exemplo, eu lembro quando eu tive dengue, você acaba de tomar banho, acaba de enxugar, mas bate uma coceira no corpo, coisa de novo. Tem gente que tem coceira às vezes mais prolongada no corpo, mas na minha era mais ali, acabava de tomar banho, enxugava e vinha a coceira. 5, 10 minutos passou, acabou também. Então nós vamos hoje aqui, né? Só encerrando aqui, fazer um juramento, né? Para nós mesmos, de combater a dengue e levando essas informações que vocês têm acabado de receber para dentro de casa, para a família, os amigos, né? Fazendo isso, nós estaremos contribuindo para salvar vidas, preservar a saúde das pessoas, a paz, né? Que a gente precisa para poder, com a vida saudável, poder desenvolver as atividades e ter uma vida melhor, né? Então, esse é o objetivo, é acabar com o mosquito. Se nós trabalharmos juntos, se cada um tiver a consciência, né? Lembra sempre, ó, estou comendo aquele pipocão, né? A pipoca com cheiro de chulé, que a turma gosta muito, né? Detesta, mas a meninada gosta, né? É muito comum a gente ver, passa ali perto das escolas, joga no cantinho, joga aqui no meio do mato, ninguém está vendo, é ali que você vai achar mesmo, né? Então o habitat dele está ali. Então fazer o quê? Lugar do lixo é onde? No lixo. Lugar da roça que não tem lixo não. Mas olha, é tudo uma questão de arte, né? Vamos ver aí, vocês podem desenvolver aí na escola um trabalho para essa reciclagem do lixo, desse lixo. Tem certeza que se criar aí um local para colocar esse lixo, pode se pedir depois, né? O carro para poder estar vindo recolher esse lixo, dar um destino o aí. local certo. Então é tudo uma questão assim, de investir para se ter um retorno ali que seja benéfico para todos. Aí não fica com isso. Aqui é roça, por exemplo, eu moro também em área rural, eu moro num sítio próximo da rua. Eu não jogo nosso lixo, nós não jogamos o lixo no quintal. O que nós fazemos? Coloca em sacola, hoje sacola plástica está para todo lado. Você vai no supermercado, você vai tudo sacola plástica. Pega o lixo, coloca na sacola. O que é lixo, por exemplo, de verdura, de lixo e tal. Esse lixo você pode, às vezes, utilizar para virar esterco, adubo. Esse nós fazendo lá, tem uma caixa d'água lá velha, lá que a gente não usa mais, leva, coloca tudo lá em cima, deixa aquilo azedar para lá, vira esterco depois, é bom para usar na planta. A gente faz isso lá em casa. O lixo, que é sacola, potinho de não sei o que e tal. Coloca na sacola, leva, tem um tambor de lixo tal, bota no carro, desço, joga lá dentro. Um ambiente limpo é agradável, né? Tudo limpinho, cheirosinho. Aqui andou acontecendo o seguinte, várias vezes a gente separava, né, e levava para Santa Luzia, que ali tem um ponto onde eles pegam, né? Aí meu marido falou assim, não adianta fazer isso não, porque aí já levava e colocava lá, né, pro caminhão passar e pegar. Nós passamos lá um dia tacando fogo no lixo, se levava para lá e de lá eles queimavam. Mas olha, tudo isso é o quê? É uma cultura que vai sendo gerada.
A partir do momento que a gente vai fazendo certo, todos vão vendo e vão aprendendo. Então, a gente não consegue ganhar essa batalha num dia só. A cada dia nós vamos conquistando um pouco mais. Então, trabalhando aqui as gerações, né? Vocês são mais jovens, vão criando esse hábito, vão mostrando às pessoas, alertando, olha, isso aí pode gerar esse problema, aprender dessa forma, vamos fazer. E à medida que formos fazendo isso, nós vamos criando. Por exemplo, você acha que os japoneses nunca jogaram lixo no quintal, não? Mas hoje eles aprenderam que deve ser diferente. Por que nós não podemos aprender? Então vamos trabalhar em função disso. Vou fazer só um apanhadozinho final, que é o seguinte. A gente aprendeu aqui hoje que o mosquito Aedes aegypti transmite dengue. Essa dengue são 4 sorotipos diferentes. Você pode ter 4 vezes dengue com um vírus diferente. A gente aprendeu que ele transmite o Zika vírus, que uma pessoa para uma mulher principalmente, que não está no período de gestação, é um vírus muito brando, mas quando a mulher está no período de gestação é uma coisa grave, porque ela corre o risco de dar à luz a um feto com microcefalia, que é uma criança que tem um cérebro pouco desenvolvido e vai depender dela a vida toda. A gente viu que esse mesmo mosquito transmite a febre chikungunya, que no ditado popular ela não mata, mas ela aleja. Você pode ficar com doenças, com problemas crônicos, né, nas suas articulações a sua vida toda. E a gente falou também que o mosquito transmite a febre amarela, que é de uma letalidade impressionante. 50% dos pacientes que contraem febre amarela vêm a óbito. Hoje, quem transmite febre amarela na zona rural, aonde vocês pertencem, é hemagogos, é um outro tipo de mosquito. Quem transmite febre amarela dentro da rua ou na zona urbana é o Aedes aegypti. Mas nesse apanhado eu queria dizer o seguinte, que você aprendeu que um mosquito pode causar inúmeros problemas, tanto para você, como para um familiar seu, quanto para um irmãozinho seu. Então, gente, a gente tem que frisar hoje o combate ao mosquito. Constantino não falou aqui do hemagogos, que é o mosquito que transmite a febre amarela na zona rural, mas ele também desenvolve em água parada. Então, a gente tem que se conscientizar que a gente tem que eliminar a água parada. A gente tem que eliminar o mosquito. E esse mosquito está onde? Dentro da casa de cada um de vocês. Dentro da minha, dentro da casa do Constantino. Então, quem que é responsável pela sua casa? Nós mesmos. Então, quem tem que fazer o controle, a vigilância dentro das nossas casas é nós mesmos. Por isso que eu e o Constantino não vamos conseguir sozinhos em acabar com o Aedes aegypti ou o mosquito. Nós não iremos conseguir acabar. Por isso que não fala em erradicar o mosquito, fala só em controlar. Que para erradicar eu preciso da ajuda de todos vocês. A gente vai entregar um material que ele é muito interessante, que chama-se 10 minutos contra a dengue. O mosquito desenvolve de um período de 7 a 12 dias, mas o período mínimo é 7 dias. Se você fazer uma vistoria na sua casa uma vez por semana e eliminar tudo que possa vir para a água, você tem grande chance de estar livre desse mosquito. Se você fizer isso, você fizer, você elimina um mosquito no seu bairro. Se todos fizerem, elimina na sua cidade. Vai acabar
Não, porque não são todos que vão se conscientizar. Mas se grande parte se conscientizar, a gente é capaz de não talvez erradicar, mas colocar essa doença de uma forma bem pequena dentro do município ou dentro do estado onde a gente vive. É isso. Em questão da febre amarela, tem alguém aqui que não está vacinado contra a febre amarela? Levante a mão, por favor. Todo mundo tá vacinado? Né? Todo mundo está Beleza. vacinado contra a febre amarela? O Jones não, né, Jones? Cadê o Jones? Você falou que não tinha vacinado? Olha, é importante essa observação. Olha aqui, gente. Vamos prestar atenção. Eles estão finalizando. Vamos fazer mais um pouquinho de silêncio para mostrar que vocês são educados? 1 minuto. Uma questão importante, a questão da vacinação. E nós tivemos alguns casos aí, de pessoas até que morreram, porque acharam que não era necessário. Um senhor, lá na região do Dom Lara, por exemplo, ele gostava de pescar, caçar, uma pessoa que estava sempre exposta, né? E ele pensava, eu estou idoso e tal, não vou vacinar nada, não preciso não. Vivi a vida toda, nunca peguei febre amarela, só que estava num período de erradicação. A doença brotou de uma hora para outra, ele não vacinou, contraiu a doença e morreu. Então, não se brinque com febre amarela. Nós temos uma facilidade que é a vacinação, é de graça. É só tomar uma agulhada e acabou o problema. Mas ela está aí, né? Ela está na forma silvestre, vai na área das matas e tal, mas ela pode ir para a rua também, pode ocorrer, porque o mosquito está lá. Então, uma melhor questão é os cuidados: vacinação, limpeza, então estarmos atentos para evitar as doenças. Então, nós vamos estar distribuindo aqui os materiais de 10 minutos contra a dengue, esse aqui. Então deve dar uma lida depois, observar direitinho, né? Para poder estar cumprindo com o que é o objetivo, né, do trabalho, de você mesmo fazer essa Esses 10 minutos contra a dengue, talvez foi um desses panfletos ou folder, não sei qual é a forma correta, mais bem desenvolvido, na minha opinião, que estou lá há muitos anos. Esse aqui, além dele explicar para vocês... Gente, Deixa eu entregar. Deixa eu entregar. Agita.